Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é William, seja bem-vindo a este canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva. Bom, hoje eu quero comentar sobre a minha migração diária, tá? Aos 30 anos, né? Foi dos meus 27 até hoje eu tenho 32. Foi nesse período que eu acabei migrando de área. Eu fiz administração de empresas, e estava trabalhando na área administrativa. Trabalhei por aproximadamente 8 9 anos nessa área, desde menor aprendiz, né, até meus 23 24 anos. Depois eu fiquei um período trabalhando por conta. é, eu vendia pão e rosca na rua, né? Minha mãe fazia os produtos ali, os pães, e eu consegui uma boa clientela na cidade que eu morava e fui vendendo ali, mas já de olho na programação, né? O que eu vi de diferente do que eu fazia? A área administrativa era bem monótona, né? Bem repetitiva, sempre a mesma coisa. Já na área de desenvolvimento, mesmo sendo um ERP, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que tem um ERP, existem muitas rotinas novas, muitas coisas que você consegue pensar de forma diferente e aplicar a tecnologia que você utiliza para resolver determinado problema, né? Ou para otimizar uma determinada tela ou uma determinada rotina, de acordo com cada cliente, né? Então, o meu maior objetivo na época foi sair de uma rotina, né? E sabendo até que na parte de tecnologia é um aprendizado, vamos dizer assim, até é perpétuo, né? Até o fim dos nossos dias a gente vai ter que estar estudando e aprendendo coisas novas. Eu acho que o maior dos seniors não sabe tudo sobre a tecnologia que ele trabalha, e também sempre vai ter que estar se atualizando para aprender e conhecer coisas novas que vão sendo lançadas, né, todos os dias. É, Bom, então o meu percurso foi o seguinte: eu estava trabalhando por conta, e me matriculei numa faculdade à distância, é, chamada Univesp, aqui no estado de São Paulo, e era para um curso de engenharia. Era de graça, tá? Era do estado de São Paulo. Porém, eu percebi que não era o meu foco, né? Eu queria trabalhar na parte de programação. Mas mesmo assim, eu insisti ali. Fiquei 2 anos fazendo essa faculdade. Era bem difícil, não era uma faculdade fácil. A gente tinha que se matar às vezes para fazer exercícios e tal. Tinha física, engen tinha física. Agora me fugiu cálculo um 2 3 física um física 2. Era bem difícil. E eu vi que aquilo ali não era os meus passos, né? Não era o que eu precisava na época. Porque eu queria trabalhar somente com código e não com máquina, não com hardware, né? Não era o meu objetivo. Por isso que eu vou até criar um outro vídeo depois explicando a diferença das três faculdades, tá? Que é ciência da computação, engenharia da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu vi que próximo à minha cidade, 60 quilômetros mais ou menos da minha cidade antiga, existia uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu conseguiria migrar um pouco das matérias que eu tinha para aquela faculdade, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei, se eu não me engano, eu migrei bem pouco do que eu tinha feito lá, tá? Foi, por exemplo, eu fiz 2 anos, quase 2 anos completos da faculdade de engenharia. Eu só consegui conquistar 6 meses nessa outra faculdade que eu fui, que era de 2 anos e meio, e eu acabei fazendo em 2 anos essa outra faculdade. Eu continuei no pão, e às 6 horas da tarde mais ou menos eu tinha que ir pro ponto para pegar o ônibus. Eu deixava o carro lá, pegava o ônibus, ia para essa cidade onde eu me formei, fiz a faculdade, e voltava lá pela meia-noite. E foi assim durante um ano aproximadamente, tá?
No ônibus eu ia estudando, eu pegava o notebook, abria, ia lendo, ia tentando fazer principalmente exercícios de HTML e CSS, quando o professor passava, ou os exercícios de banco. Na minha faculdade eu aprendi Oracle, tá? Foi o PLSQL que a gente aprendeu. E foi dessa forma, né? E eu sempre tentando me dedicar o máximo possível para aprender, para entender como que funcionava esse mundo do desenvolvimento, até que apareceu uma oportunidade na época para uma vaga de estágio em uma na empresa em que um dos meus professores trabalhava. Na época, ele não trabalha mais lá. E eu apliquei para a vaga, era uma vaga de estágio, mas eu ia tentar me virar, ia tentar é, vender meu pão na parte da manhã e ir para a parte da tarde, ou o oposto, né? Ia tentar fazer essa luta, essa batalha aí. Fui, prestei, era uma prova de lógica, fiz essa prova e fiz mais um questionário na época e deu certo. E fiz depois mais uma entrevista com um dos diretores e tal. E acabei nem entrando só de estagiário, né? Já entrei como efetivo na época. E essa foi a minha migração. E quando eu iniciei, eu vi o quanto eu não sabia, né? O quanto eu tava cru ainda, né? Tava no primeiro ano de faculdade. Mas quando a gente entra numa empresa de um porte um pouco grande, assim, né? A gente percebe o quanto às vezes a gente está cru, o quanto a gente não sabe e a dificuldade que é no dia a dia de uma empresa assim, né? E a gente vai aprendendo no dia a dia ali, estudando Google a todo momento, para a gente entender tanto de rotinas administrativas ou rotinas que o sistema possui, né? Que a gente precisa entender como que funciona os passos ali das rotinas, quanto a questão de código. Eu entrei na área de relatório na época, tá? Para mexer com o banco de dados mesmo, procedures, SQL, selects, né, que tinham dentro desses relatórios, e criava relatórios e dava suporte em alguns outros relatórios, e auxiliava ali no dia a dia, até que fui migrando e conhecendo mais de cada setor lá na empresa, né? Essa foi a minha migração. Nesse período já desenvolvi aplicativos por conta. Na faculdade eu fiz o meu TCC, foi um aplicativo também, muito bacana, fiz com o Ionic 4 na época. Fiz há pouco tempo um aplicativo com React Native e a gente vai sempre aprendendo coisas novas e reutilizando coisas que a gente já aprendeu. Na faculdade eu aprendi Java, e aos sábados também eu esqueci de comentar que eu fiz prepara, né? Porque na minha mente eu coloquei assim, quanto mais eu mergulhar de cabeça na área de programação, melhor, né? Mais eu vou ter domínio. E foi assim, eu de sábado fazia prepara, era uma linguagem chamada Pascal, né? Que é o Delphi que utiliza. E por coincidência lá na frente, hoje o legado, né, o software legado é em Delphi e muitas vezes eu tenho que pegar ele e ler as rotinas, como que elas funcionam, como que elas estão escritas lá para aplicar para a nova linguagem .NET ou C Sharp, né? Então você vê que nada foi em vão, né? Tudo foi útil, tudo está sendo reutilizado. Na faculdade eu aprendi PLSQL e Oracle. No trabalho eu utilizo PLSQL e Oracle também e SQL Server. A grande maioria é SQL Server, que é o banco da Microsoft. Bom, acredito que essa foi a minha migração, tá? Então, para você que estava aí ou fez outra área, né? Principalmente se fez dessas áreas assim mais comerciais, né? Ou de indústria, que seria administração de empresa, contabilidade, essas áreas assim, ou até fiscal mesmo, parte fiscal, de notas fiscais. Você trabalha com isso, você vai ter muito, assim, você vai
tá às vezes um passo à frente, porque grande parte das rotinas que eu utilizo lá hoje, que eu aplico dentro do software, são rotinas administrativas, tá? Por exemplo, na parte de vendas mesmo, ali uma tabela de preço, uma venda, como funciona uma venda, uma transmissão de nota fiscal. Grande parte das rotinas são de empresas tradicionais e a gente aplica isso no software, né? Criando rotinas para dentro do software. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima, pessoal.